Olá, buscadores. Tentando responder a pergunta, o que seria a teosofia? Né? No blog do Get tem ali uma página, né, que é justamente, eu coloquei ali a definição de teosofia, que eu retirei do site da Sociedade Teosófica. Essa é a definição apresentada pela própria Helena Blavatsky, né, que com certeza explica muito melhor do que eu, então recomendo leitura. Mas eu vou tentar explicar agora, em poucas palavras, brevemente, para quem não conhece a teosofia, do que ela se trata. Né? Eu vou explanar a minha compreensão do termo. E a teosofia nos permite isso, justamente porque ela não fala em verdades absolutas. Né? Não existe santo salvador na teosofia, né? Então são todos seres humanos em evolução, buscando a compreensão da realidade que vivemos. E a teosofia ela não tenta também dar a última palavra sobre as coisas, ela sempre deixa aberto para o estudante pensar por conta própria e testar por conta própria os conceitos que ela apresenta. Né? Qual seria a principal diferença da teosofia das demais vertentes que existem? A teosofia ela é um misticismo científico, ou a verdadeira ciência oculta, no meu ponto de vista. Por quê? Por que científico? Porque ela não saiu da cabeça de uma pessoa. Né? Essa diferença, geralmente, quando surge uma vertente filosófica, religiosa, geralmente ela surgiu de uma pessoa ou de um grupo de pessoas, de um determinado local específico, de um determinado momento histórico específico, e ele está totalmente preenchido, né, revestido da cultura da época e do local. Né? Então ele falava para aquele povo naquela época. A teosofia ela não é a revelação de uma pessoa, né, ou de um grupo de pessoas. A teosofia é justamente o estudo de todas as outras vertentes que se possa, que a gente ainda tem, né, registros para consultar. Então a teosofia ela compara, ela é a sabedoria acumulada, né, das idades ali. Então ela traz a observação de vários sábios e videntes e místicos e cientistas e escritores e pensadores e filósofos, né, e traz isso de uma maneira comparativa, justamente como a ciência acadêmica realiza. Né? Então, quando a gente pega uma obra de Helena Blavatsky, por exemplo, ela cita N obras e vertentes e sábios e pontos de vista diferentes e contrapõe, diferente de um outro escritor que traz uma revelação, né, que talvez de alguma visão que ele tenha tido, e ele vai colocar ali o que ele pensa e pronto. Né? Se ele estiver errado, quem acredita fiamente nele vai errar junto e vão tudo, né, para o mesmo... ou vão acertar todos juntos ou vão errar todos juntos. Né? A teosofia, ela não aceita essa questão da diferenciação de uma pessoa para outra, não tem favoritismo. Né? Então ela vê todos como iguais, todos nós temos condições da busca da verdade, então ela é interessante porque ela iguala todas as pessoas nesse sentido. Né? Todos somos a mesma fonte, né, essencialmente divina, vivendo em um mundo manifestado, um mundo físico, e tentando compreender a realidade que nos cerca. Né? Para quem está começando o estudo da teosofia, tem várias obras que dá para indicar. Uma delas, que eu indico, vários grupos de teosofia indicam, na verdade, né, que é o Tradição e Sabedoria, do Ricardo Lindemann, né, que é um livro realmente que esclarece bastante. Eu estou lendo ele agora, na verdade, apesar de estudar a teosofia há bastante tempo, e ele apresentou vários conceitos que eu já conhecia, mas ele organizou alguns conceitos que eu ainda tinha algumas dúvidas e ainda tinha algumas arestas ali para parar. Muito, muito boa essa literatura. E também dá muitas outras dicas de leituras e consultas que a gente pode fazer. Né? Que nem eu disse, a teosofia ela trabalha dessa maneira, né? Sempre mostrando qual a origem daquele conhecimento. Né? Não pode ser, a origem não pode ser a cabeça do cara, não pode ser, tirei da minha cabeça. É claro que ninguém impede da pessoa ter a própria inspiração e chegar a insights novos, mas ela vai ter que embasar aquilo ali e depois testar aquilo ali para que aquilo tenha validade. Né? Uma outra obra que eu indico também é o Fundamentos da Filosofia Esotérica, né, que na verdade é uma compilação de várias anotações da Blavatsky sobre a essência da teosofia.
Então, também é uma obra que eu indico. Enfim, mas existem outras obras que a gente pode começar pelo estudo da teosofia, não tem problema nenhum, né? Justamente porque a teosofia ela não dá um formato padrão, ela não tem, ela não trabalha com apostilas ou hierarquia ou níveis, nada disso. É um estudo totalmente livre. Você pode estudar o que você quiser. Na verdade, tudo faz parte do estudo da teosofia, porque tu pode estudar religiões comparadas, filosofias comparadas, artigos científicos. Tudo é teosofia, tudo é sabedoria divina, tudo é tentativa da compreensão do ser humano, né? Mas, é claro, né, que a teosofia, a nossa principal referência literária é a própria Helena Blavatsky, senhora Helena Blavatsky, né? Porque ela trouxe justamente uma síntese de, desse pensamento acumulado, dessa sabedoria acumulada, né, em diversas obras, a principal delas, a Doutrina Secreta, né, que é uma obra bem complexa de se estudar, é difícil estudar sozinho, sem auxílio, porque ela tem muita informação, né, então ela confunde bastante quem está no início aí do estudo teosófico. Enfim, não sei se eu consegui esclarecer, mas mais ou menos era isso, né? Então ela é uma ciência filosófica científica, digamos, né? E ela não se apoia só em um pensamento, o pensamento de uma pessoa. Então, ninguém é infalível na teosofia, a própria Helena Blavatsky, né, não queria ser uma fonte inquestionável de informações, não é esse o propósito, né? Então, o estudante de teosofia é totalmente livre para estudar o que ele quiser, né? Ele pode estudar, claro que as principais obras da teosofia são indicadas justamente porque elas são a síntese dos outros conhecimentos, mas a pessoa pode estudar rosacrucianismo, cabala, astrologia, ciência acadêmica, né? Fazendo um paralelo com a ciência acadêmica, qual que é a principal diferença da teosofia e da ciência acadêmica materialista, digamos? O materialista usa instrumentos, né? Então vai usar tubo de ensaio, vai usar aparelhos para chegar ao seu experimento. No ocultismo, na ciência oculta, o observador, ou seja, a nossa consciência, utiliza como instrumento de trabalho o próprio ser humano, né? Então nós mesmos somos o nosso laboratório, né? Então nossas faculdades psíquicas e metafísicas, né, para quem tiver esse acesso, nosso discernimento, nosso convívio com as outras pessoas, nosso teste dos princípios, né, se eles são realmente bons para o coletivo ou não, né, se eles realmente funcionam ou não. Então, cabe a nós buscar as verdades. E isso dá liberdade ao estudante, e é isso que torna a teosofia difícil para muitos. A maioria está mais acostumada com alguém dizendo o que fazer, né? Então, a liberdade, ela dá trabalho, né? Ela exige pensamento crítico e o desenvolvimento da inteligência e do discernimento. Certo? Então, essa é uma definição abreviada de teosofia. Obrigado. Até o próximo vídeo.